trabalhadores de Metrópolis, depois de décadas subjugados pela mais sanguinária exploração, é chegada a hora. Trabalhando em situações deploráveis, com salário de miséria, sempre à beira de sermos substituídos por máquinas que deveriam nos libertar, mas que no capitalismo não passam de algemas da escravidão moderna. Hoje é o nosso dia, camaradas. É o momento de se mostrar para a superfície quem realmente tem o futuro em suas mãos. Aqueles que alimentam as máquinas com sangue, suor e linfa. A classe trabalhadora. Convocamos à luta cada trabalhador comprometido com a emancipação da humanidade. Cumpramos com determinação a nossa última tarefa. Abaixo a ditadura da superfície, abaixo a exploração. Viva a revolução! Alô, Cancãs! Bem-vindos a mais um Cantox, o nosso programa diferente que ainda fala de animes. O nosso episódio de hoje faz parte de um breve intervalo na nossa temporada. Enquanto preparamos o nosso arco do Egito, falaremos aqui sobre Metrópolis, uma história de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, exatamente o pai dos mangás. É óbvio que a gente vai falar de uma das adaptações em filme. Infelizmente foi pós a sua morte, depois de 89, porque o filme que traremos hoje, Metrópolis, é de 2001, dirigido por Rintaro, que aparentemente é um diretor muito renomado, e eu não conhecia, e eu não conheço nenhuma das outras obras da qual ele dirigiu, mas agora eu tenho muita curiosidade. E vamos aí, inclusive, na sequência de filmes que a gente tá falando, foram feitos pela Madhouse, de novo. E não só pela Madhouse, como foi lançado literalmente um mês depois de Vampire Hunter de Bloodlust. E isso foi puramente por acaso, mas eu acho que a gente tem uma veia assim, escrita Madhouse, tipo, tatuagem assim no braço, Madhouse, eu sou fã, tá ligado? Também vale dizer que foi mais caro do que o Akira, o filme em questão que estamos falando hoje, custando uma bagatela aí de 9 milhões de dólares na produção, passado apenas por Steam Boy em 2004. 9 milhões de dólares em 2001, era 1,5 bilhões de ienes, se eu não me engano. Caraca, era não coisa grana, mano. Pra dedéu. E eu já ia até comentar, como pode o filme de 2001 ter um 3D melhor do que todos os animes hoje? Bem, tá aí. Direção de arte que chama, exato. E direção de arte extremamente influenciada pelo filme de 1927, de mesmo nome, dirigido por Fritz Lang, Metrópolis. Os nomes não são coincidência e a gente vai falar muito disso aqui. E o Fritz Lang, que vale destacar, é um cineasta austríaco, que quando a gente fala austríaco, 1927 está muito perto de alguns acontecimentos aí, mas calma, o Fritz Lang, ele era extremamente antinazista e sai da Alemanha logo no começo da parada toda. Fritos Lanches, estava correto. Sinopse. A Metrópolis embarca em uma nova era. Robôs e humanos compartilham o mesmo espaço. Mas quando a linha entre os dois se esvai, como será que o governo irá agir? Vamos lá, Felipe, nos dê um pouco de contexto mais sobre o que é o filme Metrópolis. O filme Metrópolis, né, como a gente acabou de dizer aí na nossa ficha técnica, ele é extremamente baseado no filme Metrópolis. Metrópolis, baseado em Metrópolis. Exato, aonde a gente tem um seguinte cenário, né? A cidade de Metrópolis, ela é um grande espaço, como fosse uma grande torre, erguida através do sangue, suor e linfa de uma classe trabalhadora extremamente pauperizada, e que no anime vai trazer a questão da mão de obra automatizada, inteligência artificial, robôs e etc. Onde essa mesma cidade está chegando no seu apogeu, que eles dizem, né? Está para dar o próximo passo rumo ao próximo período histórico e atingir as estrelas. Tal cidade é muito comparada nos dois filmes à Torre de Babel, onde a ganância do ser humano por construir algo que fosse digno de nota dos deuses vai levar também à sua ruína. O cenário que o anime nos apresenta tem algumas questões muito importantes a serem tratadas, né? Enquanto no filme de 1927 a gente tem uma divisão de burguesia e proletariado,
tem a cidade de superfície e a cidade dos trabalhadores embaixo. No anime a gente já superou essa etapa, não no sentido positivo, no péssimo sentido, na verdade. Piorou Onde a gente essa tem etapa. Exato. Aquela antiga cidade proletária já tá toda arrebentada, toda fodida, tá todo mundo mais ainda paupérrimo, onde não tem emprego. Né, não tem mais, as pessoas vivem no subemprego com salários, nem se pode dizer de miséria, talvez até pior, e todo o trabalho está sendo paulatinamente substituído por máquinas, o que inspira um forte sentimento ludista, né, em toda a população, mas ao mesmo tempo existe essa grande contradição de que a cidade ela enriquece muito, ela avança muito, mas para uma determinada categoria, né, uma determinada classe, uma classe muito específica. No meio disso, a gente tem já um cenário político que eu achei muito interessante. Já existe uma dualidade de poder em Metrópolis, né? Porque no filme de 27, isso deixa mais claro porque a cidade já é do empresário. Ele já é o principal líder, né? E enquanto o filme de 2001 traz um poder político, parecido com uma democracia liberal que a gente conhece por aí, e o poder econômico representado na figura do magnata. E aí eles já dão a pala, já dão a ideia logo no começo de que, senhor magnata, ô João Dória, por que você não se candidata à presidência? É verdade. E aí já dá a entender de que existe por trás das cortinas essa questão sendo posta. Ao mesmo tempo em que o Estado tem o seu exército, o seu poder militar, e logo no começo a gente vê que tem também a milícia que trabalha para a iniciativa privada. Milícia explicitamente dita fascista. Exatamente, e que eu acho que é um diferencial do filme de 27, que ele não aborda o tema fascismo. E aí também o tema fascismo ele não era o tema da década, né? Ele passa a ser na década seguinte. Então o filme ele não dá espaço. Não dá vários passos, na verdade. Não é um filme, né, marxista. Tem várias questões aí. Mas enfim, esse é o cenário que a gente tem. E nós temos então dois personagens, um jornalista enviado com o seu sobrinho para Metrópolis, né? Eles vêm do Japão para Metrópolis para investigar o que está acontecendo, né? O que está por debaixo dos panos daquela cidade. E aí a gente é levado a descobrir que esse tal novo passo envolve também a criação de uma inteligência artificial, de um robô que não é tão robô assim, está para além da compreensão do que é homem e do que é máquina, e que vai fazer essa história toda girar em torno da função da existência dessa pessoa também, né? Isso também é um paralelo com Metrópolis de 1927. O robô é extremamente parecido, é extremamente igual a personagem, mas também tem fins diferentes. E isso é uma coisa que eu acho muito foda do filme, que é copia, mas não faz igual. Sim. Tá ligado? Então, tipo, embora ele seja muito parecido, porque obviamente a inspiração é essa e tudo mais, ele tem elementos ali que são muito próprios do anime e não do filme. Até porque o próprio Osamu Tezuka nem viu Metrópolis. Sério? Sim, o que se diz sobre a influência que o Osamu Tezuka teve de Metrópolis é que ele viu um frame, tipo, ele viu uma foto assim do filme e falou, pode pá. Não, e assim, o mangá de Metrópolis é de 49, tá? Caraca. Então ele era jovem, né, por cima. Sim. Ele acabou de sair da juventude, saindo da Segunda Guerra, porra. Assim, eu imagino que pelo menos o pessoal que tenha feito o roteiro deve ter, né, ajudado pra caralho. Sim. Porque... tanto que o diretor Entaro, ele propôs, antes da morte do Tezuka, fazer o filme. E ele não tava muito afim dessa ideia. O cara morreu, o Entaro esperou uns 20 anos, uns 15, 20 anos, e falou, quero tentar. Aí a Madhouse falou, boto fé. Eles fizeram aí mais um trabalho relacionando, sim, muito com o Metrópolis do Fritos Lanches. E aí meio que tem uma mescla dos dois. Esse filme não chega a ser uma adaptação do mangá do Tezuka, mas ele vira meio que uma mescla dos dois. Uma coisa, por exemplo, que é muito específica do filme é a inclusão do Exército Revolucionário. No filme de 27 não tem a menção a um partido revolucionário. Na verdade, toda a movimentação da classe trabalhadora, ela é quase espontânea, guiada por uma... nem liderança, assim, mas uma ideia de uma liderança, uma promessa de uma liderança. E cai no final num discurso de o cérebro e as mãos, elas têm que ser unidas pelo coração. Aí o cérebro é o magnata, as mãos, os trabalhadores
o coração, o filho do magnata que sente a missão divina de salvar os pobres trabalhadores. Então, assim, o filme tava ótimo, tava maravilhoso, até chegar no final. O Lenin devia ter ficado enjoado com esse filme. Bicho, assim, Muito. é muito bom. Se você tirar a última cena, né? Você fala, cara, se você imaginar Que ainda... a cena que é o cara puxando os dois juntos pra darem as mãos, não é? É, exatamente. Isso aí enfim, né? O que aconteceu com o Social Partei Deutschland, né? Mas vamos não desvirtuar o caminho. Já o anime, ele coloca a inserção ali do Exército Revolucionário, tem literalmente o Che Guevara. Tem literalmente o Che Guevara, mano. É muito engraçado, muito bom eles terem colocado essa perspectiva. Só que também não é uma história sobre uma revolução proletária. Eu gostaria que fosse, mas não é uma história sobre uma revolução proletária. Até porque o exército toma 2 pipocos, né? O Exército Revolucionário toma uns 2 pipocos na metade do filme e aí acabou. Vacilou. Então, assim, a gente vai acompanhando muito essa missão do jornalista com seu sobrinho, né? E eles estão, assim, querendo saber por que tem um médico que ele aparentemente está traficando órgãos e para usar em experimentos para fazer um robô. Isso é ilegal, aparentemente, pela Corte Mundial de Direitos Humanos. E eles estão ali na metrópole falando, mano, isso aí não é legal. Só que aí, eles... né, o Dr. Lawton está fazendo o robô, que é, pra mim, a representação do Ubermensch ariano, que é a junção entre o melhor do humano com as máquinas, é um super humano, né? Tanto que o próprio pai da menina, que o robô é baseado na filha dele... Tá falando que ele tava fazendo o Stroheim? Ele tá fazendo tipo o Stroheim, assim. Ele era um Ubermensch. Assim, pra mim, ela loira, de olho verde, né, de olho claro, ela como o símbolo de uma coisa além da humanidade, isso aí pega pra mim meio esquisito. E ele como sendo o financiador da milícia fascista, que não é só dado o nome também como também a vestimenta deles com a faixinha no braço, tipo, literalmente fascistinhas, me dá a pensar que ele tava muito pronto pra chegar lá e implantar um governo fascista, e foi o que a gente presenciou mais pra frente no filme, que teve um golpe militar, matou ali o presidente, né, da metrópolis, né, o pessoa principal, e foi instaurado, assim, um regime militar, que eu já chego num detalhe muito interessante sobre isso, mas a gente vai seguindo a história do jornalista com o seu sobrinho atrás do doutor, e aí, de repente, puf, o laboratório do cara pega fogo, porque um filho do fascistoide taca fogo, porque ele tem ciúmes do cara tá querendo fazer um robô que substitua ele, porque ele se considera filho, mas ele não é filho biológico do fascistoide, aí fica esse jogo de ciúmes muito estranho, que eu não entendi o porquê que ele acha que um robô substituiria dele, mas eu tenho uma explicação por isso. O que eu gostaria de pontuar é que o filme ele deixa muito bem ambientado a questão do levante do fascismo na metrópole, e não é o foco da história, mas é muito bem feito, e eu gosto muito da cena de quando o golpe vem, porque lembra no Pet Labor 2, naquela cena em que eles estão aplicando o golpe na cidade, né? É tipo lei marcial, né? Então os militares estão ali dominando tudo. Tudo que é militar invade a vida cotidiana. Então tem aquela cena serene do tanque na neve, com música relaxante. Uma música, assim, muito fora de contexto. Como se a vida militar, né? Os militares tivessem entrado na vida cotidiana de fato. E nesse filme acontece a mesma coisa. E a sensação de pânico provocada, né? Também pelas internas, né? Que, tipo, o próprio Partido Revolucionário cai no papinho de... Não, vem, vai ser maneiro. Tamo do lado de vocês. Legal, e aí a gente vai poder ser um partido legalizado e fazer parte da institucionalidade. Vai. Vai ser show. E eles fazem a coisa principal, que é desviar a atenção do trabalhador fudido de quem é o verdadeiro culpado por deixá-las nessa situação, que são os robôs, que no caso era pra, como a gente sabe muito bem hoje, isso não é ficção, galera, isso é realidade. Exatamente. Tá? Os robôs não estão aqui para te ajudar. Quem está no controle desses meios de produção está aqui para lhes foder com os robôs. Você vai trabalhar igual, se não mais, por menos. Exatamente. E aí você vê muito essa contradição. Como você bem falou, surge esse movimento ludista porque eles acham que a implantação de robôs pura e simplesmente é o que afeta eles economicamente e via de trabalho, o que não é verdade. Inclusive, eu tava assistindo uns vídeos, reviews, que eu gosto de ver que as pessoas falam dos filmes que a gente vê, e um rapaz comentou num dos vídeos, eu concordei muito com a opinião que ele trouxe sobre o filme, mas tem uma coisa que eu acho que ele não pegou, porque ele falou que as pessoas ficam muito preocupadas com essa inserção da tecnologia
unchecked, né? Sem supervisão, o que eu discordo plenamente. É projeto político fascista, capitalista de você usar o trabalho pra prevaricar o trabalho dos outros, né? Pra prejudicar o trabalho dos outros. Uma frase que é muito boa, que é dita no anime, é quando o revolucionário lá tá falando pro sobrinho do jornalista que é o zigurate, qual que é a história de Babel e tudo mais. E aí ele fala sobre a contradição de classes, que Babel foi construída também sobre a idealização de uma classe dominante, mas que foi construída com trabalho escravo e que uma hora a panela ia ferver. Mesma história apresentada lá no Metrópolis de 1927. O revolucionário fala, a história se repete, como no 18 de Brumário, a primeira como tragédia e depois como farsa. Mas, aí o revolucionário completa, né? Mas dessa vez não será Deus, seremos nós que derrubaremos Babel e não sei o que e tudo mais. Achei muito foda isso, colocando a ação na mão do homem. E um outro momento que eu achei interessante é até um erro de tradução de legenda, assim, lá pra 1 hora de filme, a Tita, ela tá olhando pro robô que foi assassinado, o robô policial, e ela pergunta o que tá acontecendo, né? E aí o cara responde, revolução. E não é isso que ele responde, na verdade. Ele se pergunta o que é a revolução. Então eu acho que fica uma coisa mais questionadora, assim, sabe? Tipo, ao invés de taxativa. Eu tenho pra mim que, assim, eu acho que ninguém acordou num dia e falou, hoje tem, galera, revolução 3 horas da tarde. Exatamente. Tá ligado? É um processo. E eu imagino que até quem faça parte não entenda muito bem de como acontece. E até quem depois participou, tá lá no esquema pós-revolução, fica tipo, o que tá acontecendo, tá ligado? Mas é isso que eu acho que é interessante. O filme, ele mostra que já havia um movimento por trás, com forte inserção nas massas, tanto que todo mundo tá subindo as escadas rolantes lá, tipo, subir a escada rolante do shopping pra fazer o protesto. E aí tem os caras com fuzil no meio e tal, não sei o quê. Só que, de novo, né, todo esse momento da revolução e toda a ideia de revolução que estava sendo colocada até então era uma revolta contra a máquina e não uma estratégia e um plano de conquista do poder, tá? E eu acho que essa pergunta, mas o que é, afinal de contas, a revolução, cabe muito bem, muito melhor do que como estava na legenda. Que eles estão matando o mensageiro, tá ligado? Mais do que indo contra a mensagem. De novo, foi o que eu falei, máquinas ocupando o trabalho dos outros é projeto político, então eles têm que mirar lá em cima. E tem uma coisa que eu gosto muito desse filme, porque ele entrega uma representação de fascismo muito interessante. E fascismo sempre vem carregado de estética. O filme vem carregado com uma estética, não do fascismo, porque a gente não vê muita gente, né, não vê bandeiras estampadas, mas a gente vê pequenas coisas, ou coisas que eu interpretei dessa maneira, pelo menos, que me ajudam a entender como que aquilo estava engrenhado na sociedade. Primeira delas que eu percebi, mais pro começo do filme, quando o jornalista e seu assistente chegam na cidade, eles estão super maravilhados com a grandeza da cidade, e tem uma cena que mostra eles andando numa calçada de cima. Então é literalmente a vista de cima. Dá pra perceber que existem 3 fluxos na calçada de movimento de pessoas. Mais ao canto, na borda da rua, né, da calçada, a gente vê uma faixa de robôs apenas andando, limpando a calçada. Na faixa do meio, a gente vê pessoas correndo depressa, sozinhas, o que parecem ser trabalhadores. E na calçada mais adentro, onde seria até a parte mais segura, digamos, da calçada, pessoas passeando com seus cachorros, pessoas portando roupas e vestimentas mais luxuosas. E aí é legal porque o filme, ele joga na sua cara a estratificação que acontece nessa sociedade da metrópole. Então a gente literalmente tem a base da pirâmide, que são os robôs, os trabalhadores fudidos, que estão cada vez mais fudidos, e a classe burguesa dominante que tá ali tranquilaça. Isso se amplia quando a gente começa a conhecer os outros níveis da cidade da metrópole, porque ela é gigantesca. Então, Zona 1, abaixo da parte principal, ela tá literalmente meio que como se fosse embaixo do minhocão, tá ligado? E ainda tem muita luz, muita coisa alegre, muito neon, é uma parte muito viva da cidade. Níveis 2 e 3 chegam a ser níveis, assim, meramente industriais e de trabalho. O nível 3 nem se fala, que a gente vê aquele exército de trabalhadores trabalhando naquela zona de tratamento de esgoto, em que eles estão banhados em luz vermelha, né? E eu achei muito curioso porque nos uniformes dos fascistas do filme, a cor vermelha é predominante e, inclusive, foi predominante na cor da bandeira da manhã nazista.
né? Costuma ser uma cor que a gente associa bastante. E então eu até cheguei a interpretar meio forçação de barra, tipo, como que o fascismo opressor está muito mais opressor nas partes mais de baixo da cidade, né? Então todos os trabalhadores subjugados por aquela luz vermelha sem condição de sair daquele trabalho. E essa também é uma referência muito forte às cenas iniciais do filme de 27, que é quando o filho do bilionário desce até o fundo da metrópole, ele encontra essa mesma cena, assim, e é muito legal porque ele vê uma máquina onde os trabalhadores estão operando lá, e aí ele começa a passar mal, e na visão dessa máquina ele vê tipo um demônio engolindo pessoas, assim, fazendo a máquina funcionar. E eu acho que esse ponto do filme, tratar sobre fascismo, é uma das coisas que realmente deixa ele diferente do de 27, sabe? É uma coisa bem única dele, que ele faz muito bem. Principalmente porque já tem toda a carga histórica, já tem quais são as consequências do desenvolvimento do capitalismo selvagem. E isso que você trouxe no final é realmente o que a gente está vendo, por exemplo, acontecer agora na Argentina. As medidas que virão a montar um governo fascista, as medidas ultraliberais de superexploração da mão de obra da classe trabalhadora, elas não são implementadas na paz, não. Elas são implementadas na porrada, porque afinal de contas as pessoas vão tentar se rebelar contra isso, né? E olha só, que se bem que você falou de Argentina, porque o que tinha naquele plano ônibus do Milei, que era proibir aglomeração de mais de 3 pessoas? Liberdade de encontro. O que acontece no Metrópolis? Eles não proíbem manifestações? Uhum. Então, caralho. Exatamente. Mas, né, a pessoa que tá ouvindo o Canchou agora tá pensando, pô, eu tô abrindo um podcast de política, o que tá acontecendo? É, tipo, calma lá, vamos lá. O filme não é nem um momento sobre isso. Esse é o pano de fundo que cobre toda a cidade, que ajuda você a entender o que tá acontecendo também. Porque, assim, parece que a revolução e a briga com os donos da Metrópolis é muito separado do que o jornalista e seu assistente estão indo atrás da menininha robô. Parecem duas coisas completamente distintas que se mesclam no final. Até porque ela é um símbolo de uma superioridade humana, né, da questão da Metrópole. Mas, assim, é isso, galera. Eles estão indo atrás da menina robô, porque depois que o laboratório do doutor pega fogo, o menininho escapa com ela, ele conhece ela, é muito aquela coisa bonitinha de ensinar ela a língua. Ah, quem é você? Eu sou você, piriri, barulho. E ele gosta dela. E, tipo, é uma coisa... Tem esse lado mais infantil, digamos, entre muitas aspas, tá? Mas eu digo mais inocente, vai, pelo menos. E é isso. E ele... Só que o fascistoide e o filho dele vão atrás da robô e querem pegar ela. Então rola esse gato e rato, com um pano de fundo de que tá tendo um levante dos trabalhadores no fundo. Mas é isso. O menino gosta muito dela, ele vai atrás dela. Surge muito uma simpatia por todos os robôs, até porque existem robôs que ajudam o menino e a menina ao longo da escapatória deles, o que eu acho muito legal. É o Huawei Baymax. Exato. É o Fifi. O Fifi muito simpático. E eu li uma coisa muito curiosa, aparentemente, isso vem muito de uma questão da religião shintoísta. Porque existe muita associação de deuses do shintoísmo, não só a pessoas, mas também a objetos. Ah, sim, sim. E rola essa coisa de, tipo, respeitar também as coisas, sabe? Eu acho que, inclusive, é uma das coisas que é muito penetrada na cultura japonesa. Por exemplo, você já ouviu falar em Kintsugi? Que é a arte de você... Quando você pega, por exemplo, uma tigela de cerâmica quebrada e você cola ela toda de volta. É esse apreço pelas coisas, porque elas também têm valor. E aí eles também surgem esse afeto e carinho pelos robôs como uma classe trabalhadora também da sociedade, sabe? Os yokais, né? Tem muito yokai na cultura japonesa que vem da ligação do objeto para com o usuário, digamos assim, né? E aí o que eu acho curioso do filme é, esse plot principal, ele coloca a questão da superexploração junto com a contestação, né? Afinal de contas, criar uma inteligência artificial, criar robôs conscientes, digamos assim, né? Eles não consideram conscientes, mas esse questionamento está imbuído no filme para realizar e emancipar a humanidade, que não emancipa na verdade, né? A gente vê que o filme retrata muito bem isso, mas para colocá-los nessa situação de escravização também. Afinal, não é um ato tirânico também? Tem essa questão que o filme traz, e aí a mão de obra super explorada do filme agora são os robôs, que parecem que ao longo do filme vão criando uma certa consciência. E o ponto central disso, né, o ponto final vai ser na cena em que a gente tem a nossa Tima de frente pro trono, onde ela vai questionar a própria humanidade dela, onde ela vai questionar a própria não humanidade, né? E qual que é... E acho que ela
nesse momento, começa a tomar consciência do terror que passa tanto a humanidade quanto os robôs na mão da exploração capitalista. Eu acho que o filme ele brilha muito em conseguir trazer a questão que, sei lá, Ghost in the Shell traz lá no filme de colocar também uma divisão de classes na própria inteligência artificial, né? Sim, eu acho que ela acaba se deparando que quando ela se conecta no trono, né, ela parece que ela tem acesso a tudo. E ela até perde o controle uma hora, tudo bem, mas eu acho que ela enxerga os males daquela sociedade e pra mim ela tomou a decisão de destruir tudo porque, mano, isso não pode continuar, sabe? Na real, ela decide sentar no trono quando o coração dela dá uma ativada. E ir lá sentar no trono e botar os robôs pra tocar o puteiro. O filme de 27, qual que é o lema? A ligação entre o cérebro e a mão tem que ser o coração. Porra, é verdade. Então, nesse momento, talvez seja simbolizando ela como a ligação do ódio tanto do criador humanidade quanto da criatura máquina para destruir toda aquela nova Torre de Babel que foi criada, né? Ela é uma conciliação. Ela é o Lula. Meu Deus. Não, porra, porque aí ela ela destruiu a burguesia, mas destruiu todo mundo também, né? Era geral. Ela é o Eren. Ela tá mais pro Eren. Era... Tadinha. Inclusive, ela não fica com a mãozinha de metal que vai derretendo parte da mão dela, né? Da pele dela e tal. Essa mãozinha de metal é uma referência direta ao cientista do filme de 27. Que ele tem uma mãozinha de metal que ele teria perdido em alguma dos experimentos dela. Foda. É engraçado também ver algumas representações da parte de cima da Metrópolis, porque apesar de, assim, o filme não é feio, tá? Eu quero deixar isso aqui muito bem claro. É uma das coisas mais bem animadas que eu já vi em toda a minha vida. Eu quero deixar isso muito bem pontuado. Mas a parte de cima da cidade, ela é muito sem graça comparada ao resto. Ela é muito menos criativa, muito menos expressiva em questão de arte até. Então você já andou no Genópolis? É aquela coisa, né? O capitalismo não mata a inovação, né? Aquela esterilização da arte, praticamente. Você vai ver esses vídeos de, olha essa casa bilionária aqui, é tudo reto, tudo quadrado, tudo feio, sem alma. que dói, umas pilastras nada a ver. Exato. Tá ligado? Se você anda no plano piloto de Brasília, mesma merda. Também acho muito engraçado, é uma cena que o jornalista e o assistente, eles pegam emprestado da cidade, do governo da cidade, um robô detetive para ajudar eles a investigar a parada. Até porque ajuda a manter eles a jurisdição ali, enfim, segurança, etc. E aí, quando começa a esquentar a treta e os trabalhadores começam a ficar contra todos os robôs, o policial robô pergunta, por que vocês se utilizam da violência para fazer o seu ponto? E aí eu coloquei do lado na minha anotação. Então quer dizer que o Estado pode, mas o trabalhador não pode. Exatamente. O Estado pode dar cacetada em militante na Alesp. Quer dizer, na Assembleia Legislativa de um Estado fictício, mas o manifestante não pode levantar um cartaz. E tem a resposta, né, inclusive do revolucionário, que é alguma coisa no sentido, se a gente não deixar a emoção aflorar nesses momentos, a gente não deixa de ser humano, um negócio assim, né? Eles reivindicam a própria humanidade. Quando exercem a violência, o quê? Revolucionária. Exato, inclusive pontuando que o exército revolucionário, os comunistinhas da metrópole são muito bem representados, eu gostei muito legal, que é uma galera bem assim, insurgente das comunidades mais baixas, eles até mostram pro menino e pra Tima, olha só, aqui mora tipo 5, 6 famílias por apartamento, ninguém trabalha direito, fica dependendo de benefício, comida é meio foda de achar, mas a gente se vira porque tomou todo mundo unido. Porra, meu irmão, qualquer movimento social segue mais ou menos essa linha, tá ligado? Só queria pontuar também que, uma curiosidade, né? A palavra kakumei, que é revolução em japonês, é composta pelos kanjis de reforma / a porra ficou séria, e de destino ou comando. Eu queria também trazer um detalhe muito curioso do Tezuka, que ele... É uma coisa que ele falou que ele gosta de incorporar nas obras dele, que é a questão de metamorfose do corpo. Eu entendo que isso se conversa no filme porque a Tima, ela é a mistura dos dois, entre o humano e a máquina. E acho que o pano de fundo que o Tezuka gosta de trazer é qual é a implicação social, política que tem em você mudar o paradigma do que é vida
tá ligado? Eles discutem muito no filme sobre legislação de robô, quais são os direitos dos robôs, direito trabalhista pra robô, né? É um filme que faz muito melhor do que aquela bosta daquele jogo Detroit Become... Não, Detroit Become Human, aquela porra ruim do caralho. A novela mexicana que você joga. Assim, a coisa mais profundidade de um pires que você vai ver sobre, tipo, vida e trabalho, essas coisas. Porque, olha só, os robôs sentam no fundo do ônibus, diferente das pessoas. Uau, o preconceito é muito marcante contra os robôs. E fica assim, nessa linha, tá ligado? Aqui não. Aqui eu acho que demonstra as consequências de tudo de uma vez. Eu acho isso muito bacana. Sim, sim. O jogo também, ele não propõe a resolução, né? Tipo... Não que o filme propõe a resolução, mas ele explora as consequências, como você falou, né? Infelizmente, a consequência desse filme é muito ruim. O Exército Revolucionário perde a princípio, mas a Metrópolis também é destruída no final. Então, assim, existe uma chance de reconstruir. E espero que seja reconstruída pelo povo. Então, aí que tá. A reconstrução no final, ela já começa a ser feita pelos robôs. Os robôs fudidos lá, os esfarrapados, limpador de lixo, faxineiro, tal, não sei o que. É quem tá reconstruindo a cidade. Não sei se vai ter mais gente que não foi resgatada pelo aviãozão lá, que o jornalista deixa a cidade no final, mas ainda tem o sobrinho dele. Então, fica esse momento aberto aí. Será que as duas facetas da classe trabalhadora de Metrópolis se juntarão para reerguer a cidade? Vamos ver, porque é muito curioso, porque Metrópolis, eles deixam muito bem claro que é um símbolo de potência mundial, assim. Eles têm tecnologia para afetar coisas a nível global. A torre, né, o zigurate, que eles chamam, solta aquela radiação que afeta todas as coisas eletrônicas a milhares de quilômetros de distância. Eu espero que, sei lá, eles percebam que não é muito legal você ser assim, com o apertar de um botão, tá ligado? E pra mim, a Tima, que não fica indicado que ela morreu, ou se escafedeu, ou fugiu, sei lá o quê, mas pra mim parece que ela fez upload na nuvem. Então, eu ia falar, cara, ela virou a Lucy, não sei, pendrive, um negócio assim. No Ghost in the Shell, a Major, no final do primeiro filme, ela faz upload na nuvem também, quando ela se junta com a inteligência artificial do hacker lá, tudo mais. Então, pode ser que é aquilo, né? A vontade herdada dela foi pros robôs e aí o One Piece versão Metrópolis. Exato. Ela é o Gold Roger dos robôs. Mas é isso, no mais, acho que o papo foi extremamente mais político do que eu tava pensando, mas não tem como fugir, porque a origem do mangá e do filme Metrópolis é extremamente política, não tem como. E eu fico muito surpreso como esse é um filme que muita pouca gente fala. Eu descobri faz pouco tempo que eu tava caçando filme. Mano, eu digitei filme anime no Google e eu vi uma lista assim do que parecia interessante. Eu vi Osamu Tezuka, eu falei, porra. E é um filme que todo mundo devia ver. Se você é apoiador do Kanshou, a gente disponibilizou o filme pra vocês, né? E espero que vocês assistam, porque realmente é uma obra-prima da Madhouse que eu nunca vi ninguém falar dela. É impressionante. Gostaria só de pontuar que no final tem, enquanto a cidade tá caindo, desmoronando, foca num prédio que o grafite é a bandeira do sol nascente do Império Japonês. E aí, tipo, também tá desmoronando o prédio e tal. Não sei se ficou aí a crítica. É, a queda do fascismo japonês, já que a data do mangá é essa, basicamente, né? Mas a gente sabe que Pet Labor nos mostra que a coisa é um pouco diferente ainda. Exato. Felipe, as forças inimigas estão recuando. Parece que realmente podemos vencer. Mas é claro, Nathan, o exército burguês é um tigre de papel. Ele pode e deve ser derrotado. Mas não vamos nos distrair. Temos uma tarefa muito importante para poder levar a revolução a cabo. Sabe qual é? Mas é claro que eu sei. Todos os camaradas devem seguir o Kanshou nas redes sociais em @Kanshou Podcast no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queira contribuir materialmente com a causa, entre em apoia.se/Kanshou Podcast e ajude com a quantia que não for lhes causar mal. Fique ligado nos nossos próximos Kantoks, pois nós estaremos lá.